Boa noite a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindiconte Rio. Hoje, nossa conversa é com o contador Anderson Fumax, professor e diretor do Sindiconte Rio, que abordará sobre perícia contábil, como exercer essa atividade e compreender as melhores oportunidades. Senhor Anderson, primeiramente quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar conosco. A presidente Dilma teve um imprevisto de última hora e não poderá comparecer. Quem sabe até o final da conversa online ela apareça para nos dar um oizinho, né? Uhum. Então, professor, que tenhamos uma ótima conversa online. A palavra é toda sua. Beleza, Evelyn? Obrigado. Obrigado, Bárbara. Obrigado a todos aí, participantes. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado aí por compartilhar aqui a ideia, de a gente trocar essa ideia aqui hoje, né? De conversar um pouquinho sobre perícia contábil. Muita gente tem escolhido, né, essa atividade como uma fonte de renda extra ou como a sua principal fonte de renda. Então, assim, a perícia, quando eu estudei perícia, né, lá na minha faculdade, né, eu sempre ouvi que a perícia era só para os mais experientes, né, só para aqueles caras que eram amigos do juiz, né, que tinha que ter um conchavo e tudo mais, né? Então, sinceramente, eu acreditei nisso em algum momento, mas ao longo da minha trajetória eu percebi que a perícia, ela obviamente tem as suas indicações ainda, inclusive acho até normal em alguns casos, né? Existem peritos que já trabalham com alguns juízes há um certo tempo, o juiz tem alguma confiança nele, mas eu costumo dizer que não se vive só de perícia judicial, né? Existem outras possibilidades de perícia que vão além da perícia judicial. E além da própria perícia judicial, né, a gente tem aí os processos eletrônicos, né? Existem diversas demandas de trabalho que às vezes a gente não sabe que existe, e eu fico preso a um mundo específico e não vejo oportunidades, né, diversas que existem na área da perícia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Fumax, tá? A minha apresentação eu vou passar batido aqui, vocês vão ter esses slides, eu vou encaminhar para o Sindiconte aí, para que eles possam repassar para vocês, tá? Mas a Evelyn já fez uma breve apresentação minha aqui, tá? Basicamente, quando a gente fala de perícia, né, a gente pressupõe que existe um fato a ser esclarecido. Ou seja, eu tenho um fato que precisa ser esclarecido e que há a necessidade de alguém com um conhecimento técnico ou científico para dirimir, né, ou ajudar a esclarecer tal fato. Então, por conta disso, né, existe, né, a possibilidade de ter uma prova pericial. Então, e essa prova pericial, né, uma dessas provas periciais, né, é justamente o laudo, né, que o perito faz, né, ou o parecer técnico que o assistente técnico faz. Então, ou seja, normalmente a perícia ela pressupõe a necessidade de alguém com muito conhecimento, né, sobre determinado tema. E aí, a primeira pergunta que se faz é: quem é o perito? Quem pode ser perito? Existe alguma restrição? Bom, depende. De uma maneira geral, o perito pode ser qualquer pessoa, né? Assim, de ambos os sexos, qualquer idade. Ele precisa ter conhecimento técnico sobre determinado assunto, né? Então, se a gente for parar para pensar, o médico pode ser perito? Claro que pode. O engenheiro pode ser perito? Obviamente. O administrador pode ser perito? Claramente. E o contador? Obviamente. Então, assim, a perícia, ela, num primeiro momento, ela não tem restrições no sentido, olha, não, com 20 anos não posso ser perito, com mais de 65 não posso ser perito, isso não existe. Só que, obviamente, dependendo da perícia, né, eu preciso direcionar esse perfil, né? Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, né, que fazem administração ou economia querendo fazer perícia de apuração de haveres. E, ao meu ver, isso é indevido. Porque se a gente for olhar
a resolução que trata das prerrogativas, né, dos profissionais da contabilidade, está lá, apuração de haveres, avaliação patrimonial. Então, prerrogativa dos contadores. Então, ou seja, ao mesmo tempo que qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico pode ser perito, mas ele tem que ser perito dentro da sua área de atuação, né? Então, ou seja, nesse contexto, né, podem exercer a perícia todos os profissionais que são legalmente habilitados, de ambos os sexos, qualquer idade, mas, obviamente, dentro da sua área, né, de atuação, da sua especialização. Tá? Agora, quando a gente fala quem pode exercer a perícia contábil, aí eu já começo a restringir. Anderson, pode ser qualquer pessoa? Até pode, mas ele precisa ter alguns pré-requisitos, né? Ou seja, eu preciso ser, né, graduado em ciências contábeis, eu preciso ter o CRC ativo, né? Aí um ponto importante agora aqui, ó. O profissional da perícia, ele precisa ser especializado. Ou seja, o que é ser especializado? E as pessoas às vezes confundem. Ah, o especializado é o cara que tem MBA. Não, isso é especialista. Normalmente, quem tem um MBA é especialista em alguma coisa. O profissional precisa ser especializado. Eu preciso ter vasto conhecimento sobre determinado assunto. Então, já é um ponto importante da gente discutir aqui. Anderson, então você está me dizendo que para ser perito eu não preciso ter MBA. Eu não preciso ter MBA. Não há esse pré-requisito. Tá? Isso nem é pedido para perícia judicial e nem para perícia extrajudicial. Agora, eu preciso ter o CRC ativo. Aí, outra pergunta que surge, Anderson, o técnico em contabilidade poderia ser perito? Aí vai meu entendimento aqui, tá? Ao meu ver, não. Mesmo que seja contratado no particular, mesmo que seja extrajudicial. Porque para atuar como perito, eu preciso ter o CRC ativo, né? O CRC ativo de bacharel, de contador, né? Isso acaba acontecendo em vários momentos, né? Ah, mas o assistente técnico ele é de confiança da parte, ele não precisa ter nenhuma restrição. Realmente, o Código Processual Civil ele não fala sobre isso, mas se a gente for olhar, né, as normas brasileiras de contabilidade, o Código de Ética do Contador, né, todas as NBCs que tratam de perícia e perito tratam de bacharel, né? Não tratam aí de técnico. Tá? Nada contra, mas é justamente o que a nossa norma, a nossa legislação acaba oferecendo. Tá? Então, a questão é, tá, mas como ser Anderson, especializado em determinado assunto? Né? Opa, alguém fez a pergunta? Anderson, Opa, Silvia. Silvia? assim, de repente eu estou me antecipando, mas Tá. então, nesse caso, isso pode ser questionado quando se apresenta como um perito, um cara que não tem o bacharelado, e isso pode ser questionado pela parte? Pode ser questionado mais para o CFC do que para o juiz, entendeu? Porque, assim, no Código Processual Civil, isso não é impedimento, tá? Então, ele vai acatar e... Assim, Tá. ele vai falar o seguinte, olha só, quem tem suspeição, impedimento, a princípio, é o perito do juiz, né? Esse é o ponto, né? Ou seja, se eu tenho algum grau de afinidade, se eu sou inimigo, se eu sou amigo, se eu já fui sócio daquela empresa, se eu já transacionei com aquela empresa, ou seja, então o perito judicial, né, é ele que tem, né, a suspeição ou impedimento, né? Mas o assistente técnico, para fins de Código Processual Civil, já não tem essa restrição. É um profissional de confiança da parte. Mas esse cara poderia sofrer uma denúncia para o CFC, porque possivelmente está exercendo uma atividade de forma irregular, né? Entendi. Então, Tá existe bom, essa, obrigada. essa discussão aí, né, dentro da questão da perícia, entendeu, Silvio? Tá, ok, obrigada. Tá?
Então, quando eu falo de ser especializado, é eu ter pleno conhecimento sobre determinado assunto, né? Vamos pensar aqui o seguinte, eu vou mexer com meu amigo Gilcimar, tá? Vamos imaginar que eu precise contratar, né, um perito para vasculhar, né, as contas de um condomínio. Cara, esse cara é fera, conhece tudo, né, de contabilidade condominial. Só que acontece, não necessariamente ele precisa ter um MBA em gestão condominial, ele não precisa ter esse MBA, não é algo que a norma ela te obriga, mas ele tem grande conhecimento na área, ele é expert no assunto, ele é notoriamente conhecido como um profissional da área. Ou seja, isso não significa que ele precisa ter um MBA. Então, ser especializado é diferente de ser especialista, ou seja, de ter um título, né, de especialista. Tudo bem para vocês aqui em relação a isso? Tranquilo? Tá? E assim, quando eu falo de perícia contábil, eu não estou nem ainda entrando no mundo, né, da perícia judicial, tá? Porque, na verdade, o nosso foco aqui é falar de perícia de uma maneira mais abrangente. Por que eu falo isso? Porque as pessoas ficam muito preocupadas em exercer a perícia dentro do judiciário, né? Que é bacana, é legal, traz né, uma chancela bacana, traz uma chancela bacana, né? Mas, ao meu ver, não é o tipo de atividade que vai garantir o teu ganha-pão, né? Por quê? Porque a rotatividade na perícia extrajudicial, ela é muito maior, né? Assim, não estou dizendo que você não pode ganhar um bom dinheiro com perícia judicial, ok? Estou dizendo o seguinte, que a rotatividade, aí você é tema para uma outra palestra de captação de clientes, de redes sociais, network, aí é outra coisa, né? Estou falando o seguinte, que não é só necessariamente você precisa focar todos os seus esforços na perícia judicial. Você pode ser um perito cadastrado dentro do tribunal, né? E exercer a sua atividade extrajudicial. Aí já rolou uma pergunta da Nádia, mas como expressar isso no currículo para o cadastro nos tribunais? Então, Nádia, aí você agora focou nos tribunais. Quando eu falo de cadastro no tribunal, vamos pensar o TJ Rio, por exemplo, né? Primeiro passo, ele fala o seguinte, você precisa ter um curso de formação em perícia judicial, que o próprio TJ Rio oferece. Só que ele é um curso com um valor aí bem salgadinho, para quem, de repente, tem alguma dificuldade, né? E ele é um curso que abre poucas vagas. Então, existem outras possibilidades, né, de curso que podem ser apresentados para fazer o cadastro do TJ. A própria associação, né, por exemplo, né, a própria Associação de Peritos do Estado do Rio de Janeiro, né, ela oferece, de tempos em tempos, né, um curso de formação de peritos judiciais, né, com carga horária, acho que de 27 horas, justamente para contemplar essa exigência do Tribunal de Justiça. Vocês falaram do curso Beta, né? Ou seja, tanto na associação quanto no Beta, eu dou aula lá, né? Então, assim, o Beta também é um curso, né, que oferece essa formação de perícia judicial, assim como a Compeg também oferece. Então, assim, a questão é, você precisa entender quais são as exigências daquele tribunal, né, para você se cadastrar, entendeu? Então, ou seja, aquele tribunal tem aquela exigência. Agora, certamente ele vai te exigir, além do certificado, a sua regularidade profissional, né? Ou seja, ó, você é contador? Então, eu preciso ter o seu registro ativo. Isso ele vai pedir, certamente. E algumas outras certidões, que são normais, né? Certidões criminais, cíveis e tudo mais, né? Mas aí é uma exigência do tribunal, né? Do Tribunal de Justiça. Até aí tudo bem, gente? Tranquilo para vocês? Ok? Bom, aí, quando eu entro no âmbito da perícia contábil judicial, ou seja, então, além dos requisitos anteriores, do cara ser bacharel em ciências contábeis, ter CRC ativo, né? Ter especialização, né?
ter conhecimento técnico naquela área específica, aí, para atender ao tribunal, eu vou realizar o credenciamento no tribunal onde esse profissional queira atuar. Então, ele tem, assim, a princípio, 3 grandes possibilidades de atuação. Ele tem a Justiça Federal, os tribunais de justiça estaduais e a Justiça Trabalhista. Então, existem esses 3 tipos de cadastros, cada cadastro com as suas particularidades, e você passa, né, a atender, né, as demandas, né, daquele tribunal. A Érica falou o seguinte, Anderson, falando sobre prova, né? Tem algum cursinho para se preparar para passar? Eu confesso que preciso relembrar muita coisa, vários CPCs. Você diz para o exame de qualificação técnica, né, Érica? Seria isso, né? Seria isso? O exame de qualificação técnica? Isso, né? Então, aí um ponto importante, né? Que aí existe essa discussão, né? Para atuar como perito contábil judicial, a princípio, eu não tenho a obrigação de constar no cadastro do CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, que foi idealizado pelo CFC. Agora, o que eu coloquei entre parênteses, o cadastro ele é importante, mas ainda não é obrigatório. Aonde eu quero chegar aqui? Pô, é bacana ter o CNPC? Claro que é. Obviamente que é. Inclusive, existem alguns tribunais que dão preferência a profissionais que têm o CNPC. Ok? Mas se você for olhar, né, vamos dizer assim, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que ali regulamenta de que forma os tribunais vão trabalhar, e o próprio Código Processual Civil, não existe nada atrelado ao cadastro no CNPC. Ok, galera? Então, seja, o CNPC é importante? Bastante. Inclusive, ao ter, né, ao constar no cadastro de peritos, eu fico obrigado à capacitação continuada, né, a educação continuada. Eu preciso fazer lá 40 horas, né, todos os anos. Então, me obriga a me reciclar, a me capacitar e tudo mais. Tá? Em relação a curso, Érica, sinceramente falando, né, presencial, não conheço nenhum ainda. Tá? Tenho alguns nomes assim online, né? Aí depois a gente pode conversar sobre isso no particular. Assim, eu não faço parte de nenhum, tá? Mas eu depois posso te dar alguns nomes e você dá uma olhadinha, até porque assim, como eu não participo, né? E eu só conheço porque eu sei que existe, né? Então assim, aí eu posso te passar alguns nomes aí, tá? O Sérgio botou o seguinte, ó, inclusive pode-se fazer cadastro em outros estados. Pode sim, Sérgio, só que assim, ao você realizar cadastro em outros estados, né, em outros municípios, o primeiro passo é o seguinte: o primeiro passo é você precisa pedir para que o seu CRC seja registrado, né, ou possível de atuação em outro estado. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é que quando você resolve, né, se cadastrar em um tribunal de outro município, né, uma vara de outro município, né, ou de outro estado, embora o processo eletrônico, né, ou os processos eletrônicos sejam a maioria nos dias atuais, você pode ter a possibilidade de pegar um processo físico, né? Então, assim, você obrigatoriamente vai precisar fazer esse deslocamento, né? Justamente porque assim, a gente não sabe, né? Existem muitos processos antigos aí que são físicos. No Ministério Público, até hoje, eu pego diversos, né? Então, estou falando sobre isso porque é uma situação, né, a ser analisada para eu poder, né, ter essa logística de poder ir ao local, né, e tudo mais, e ter que voltar algumas vezes, né, enfim. Mas é possível, isso é possível sim, é só fazer essa análise aí de custo versus benefício, né? Bom,
Requisitos que eu julgo serem importantes, né, num profissional da perícia, né? Ser muito objetivo, né? É importante que o profissional da perícia seja muito objetivo. O que acontece? Normalmente, dentro de um processo judicial, existem diversos quesitos, e às vezes os quesitos não têm nada a ver com nada, que são duas partes conflitantes, né? Duas partes que querem brigar por algo que são totalmente divergentes, e às vezes, nessa divergência, existem a formulação de quesitos para atrapalhar o processo. Então, o perito tem que ser sábio o suficiente para ser objetivo, para não estender, né, justamente aquilo que é o objeto, né, da demanda judicial. Precisa ter uma habilidade para comunicação, justamente porque ele lidar com pessoas que estão totalmente antagônicas, né? Ou seja, eu tenho uma pessoa que está querendo reaver um prejuízo, a outra está dizendo que não tem que pagar nada, então eu preciso ter essa habilidade de comunicação de ambas as partes e também perante o juiz, né? Muitas das vezes eu vou precisar peticionar, né? Precisar de informações, documentos, então o perito precisa ter essa habilidade de comunicação, até porque na perícia existe uma linguagem muito rebuscada, né? Muito técnica, né? Principalmente por parte dos advogados, né? Por parte do próprio juiz, né? Então, eu preciso ter essa habilidade aí para me comunicar. E isso requer adaptabilidade, né? Por quê? Porque, na verdade, o que acontece ali? Muitas das vezes, o perito ele precisa se adaptar a novas situações. Ou seja, às vezes o processo inicia de uma forma, termina de outra. Às vezes o assistente técnico quer te empurrar uma situação e você precisa ser hábil, né, para poder sair dessa situação. Da mesma forma, a outra parte pode requerer alguma coisa sua que você não tenha que responder por ser algo que foge ao processo ou por ser algo legal. Então, o perito tem que ter essa questão de adaptabilidade, ele precisa se adaptar rapidamente, né, àquele processo. Obviamente, responsabilidade parece ser óbvio, né? Ou seja, o perito judicial ele é praticamente um braço direito do juiz, ele é que detém o conhecimento técnico, é a partir do laudo do perito que o juiz vai tomar sua decisão, né? Então, preciso ter responsabilidades, não, obviamente, não me deixar, né, cair em tentação por alguma situação que ocorre no processo. Conhecimento técnico parece também ser óbvio, né? Eu preciso ter conhecimento técnico daquilo que eu estou fazendo, né? Obviamente, numa primeira perícia, eu sempre vou ter medo, eu sempre vou ter receio, né, de não fazer algo adequado, então peça ajuda, né? Existem muitas pessoas aí que estão dispostas a ajudar, tá? Não hesite em pedir ajuda, inclusive parte da minha consideração final fala sobre isso. Conhecimento técnico é fundamental, porque, na verdade, o juiz detém o conhecimento jurídico, né, da coisa, e o profissional, né, da contabilidade detém o conhecimento técnico, né? Obviamente, ética, né? A ética ela é inerente, né, à nossa profissão, né, à nossa atividade. Às vezes eu posso pegar uma perícia que já passou por um outro perito judicial, porque às vezes ele foi substituído por falta de conhecimento técnico, foi substituído por não responder aos prazos, né, processuais, né? Então, às vezes eu pego um bonde andando e eu preciso ter ética na condução desse trabalho, de não falar mal do trabalho anterior, mesmo que você ache, né, que o trabalho foi mal feito, né? Então, deixar passar, faz o teu e toca o barco, né? A imparcialidade também parece ser óbvio, né? Porque, obviamente, existem duas partes que já estão sendo representadas por seus respectivos assistentes técnicos, então essas partes são parciais, né? Então, você, como perito do juiz, você precisa ser imparcial, né? Não se deixar levar por nenhuma parte. Precisa ter autoconfiança. A autoconfiança é muito importante para um perito, porque muitas das vezes você vai ter a possibilidade de ter um pedido de impugnação do seu laudo,
justamente porque você coloca uma observação que não vai de acordo com alguma das partes. Às vezes, seu laudo é chamado de imprestável, né? Isso é normal dentro de um processo, não fique triste por conta disso, não é pessoal, né? Faz parte do jogo. Existem duas pessoas que estão, vamos dizer assim, buscando coisas diferentes, né? E vão fazer de tudo para conseguir, né? Algo, né? Então, ou seja, autoconfiança, faz o seu trabalho, por mais que alguém fala que está imprestável aquele laudo, você tem que sustentar aquilo, né? Porque você fez o correto e ter equilíbrio, né? Justamente porque essas situações acontecem a todo momento, então o perito ele precisa ser muito equilibrado a esse ponto, né? Bom, modalidade de perícia, né? Foi o que eu estava comentando com vocês. A gente fala muito de perícia judicial, que obviamente é um grande segmento que existe da perícia, né? Existem milhões de processos, né? Na justiça, e dentre esses milhões de processos, boa parte desses processos vão precisar de perícia, não necessariamente contábil, né? Mas vão precisar de perícia. Então, de fato, a perícia judicial uma grande atividade, né? Então, o perito vai lá, se cadastra, espera a nomeação, né? Então, o perito judicial nomeado pelo juiz, ele é o braço direito do juiz, ele é auxiliar da justiça naquele momento, e ele vai fazer o trabalho dele, né? Através do laudo pericial, vai analisar, né, os quesitos, enfim, vai chegar lá a uma conclusão e vai subsidiar o juiz no processo de tomar a decisão. Mas o mundo aqui fora tem muita coisa também. Então, a gente chama de perícia extrajudicial, né? Ocorre fora da instância judiciária, né? Realizada por necessidade e escolha particular de pessoas físicas e jurídicas. Por exemplo, né? Eu posso ser o próprio assistente técnico, né, de um processo judicial, então não sou o perito juiz, eu sou assistente técnico. Eu posso fazer uma perícia sendo contratada por uma parte, até falei o caso do condomínio, olha, o síndico está achando, né, que o conselho fiscal não está, ou vice-versa, o conselho fiscal está achando que o síndico está lesando o condomínio, então eu vou chamar um profissional que entende daquele assunto, justamente para chegar lá a uma conclusão, né? Às vezes eu tenho uma sociedade, né, em que um dos sócios vai se retirar e eu quero justamente saber qual é o montante que cabe àquele sócio retirante. Às vezes eu quero fazer a avaliação de uma empresa, contrato um profissional para fazer o valuation dessa empresa. Então, ou seja, não necessariamente eu preciso ter um imbróglio, né, jurídico para exercer a atividade de perícia, né? Bom, e considerando, né, que o judiciário, ele normalmente é muito, vamos dizer assim, não é tão célere, né? O judiciário tem a sua movimentação própria, né? Ou seja, às vezes as coisas demoram um pouquinho no judiciário, então surgiu a possibilidade da perícia arbitral. O que seria a perícia arbitral? Ou seja, é realizada fora do judiciário. Ou seja, eu elejo, né, as partes elegem, né, um árbitro, né, de ambas as partes e eu posso contratar lá um perito arbitral para fazer um trabalho. Só que esse caso de arbitragem ele costuma ser mais célere. Por quê? Porque eu não dependo do juiz, não dependo dos prazos processuais, né, dependo das próprias partes quererem resolver o mais rápido possível, né? Então, o Sérgio falou o seguinte, ó, fiz uma perícia extrajudicial recentemente, levei 8 meses para a conclusão dessa perícia, né? Então, assim, existe um mundo, né, além do judiciário, embora eu não descarte o judiciário, estou falando que existe um mundo, né, além do judiciário. E eu tenho a própria perícia oficial, né, que ela pode ser exercida por quem for investido em cargo criado, né, para aquela atividade, né? Ou seja, por exemplo, o perito da Polícia Federal, né, ele tem um cargo de perito. Existem concursos públicos, né, principalmente em polícias civis, né, Polícia Federal, né, que possui, né, o cargo de perito.
Né? A Érica perguntou o seguinte, ó, a arbitral precisa fazer a prova do CFC, correto? Sugere-se que sim, tá, Érica? Sim, é importante que sim. Tá? Assim, de novo, né? Assim, é sempre importante que a pessoa tenha, né? Mas, assim, de novo, para atuar na perícia eu não tenho essa obrigação, né? Bom, então são modalidades de perícia aqui, né, que a gente tem, né? E aí eu vou colocar aqui 9 áreas, né, que podem ser exploradas, né? Eu, obviamente, não estou esgotando aqui as possibilidades, né? Mas só para vocês terem ideia de quão grande, né, é a atividade pericial na área contábil, né? Eu vou começar falando de apuração de haveres, né? Depois eu vou falar um pouquinho de reestruturações societárias, depois a gente vem para falar sobre perícia tributária, depois vamos falar de ações revisionais contra instituições financeiras, depois vamos falar de avaliação de empresas. Ué, Anderson, apuração de haveres e avaliação de empresas é a mesma coisa? Não. Duas coisas distintas. Depois eu vou falar sobre administrador judicial. Depois eu vou falar de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro. Depois eu falo um pouco da perícia trabalhista e da perícia em ação de exigir contas, né, ou prestação de contas, né? Então, eu estou aqui trabalhando com 9 áreas que poderiam ser exploradas, né, dentro da perícia. Reforço, não estou esgotando aqui, obviamente, as possibilidades, estou colocando aqui uma diversidade aqui de possibilidades para a gente discutir. Então, basicamente, é o seguinte: vocês concordam que as sociedades empresárias estão sempre em constante alteração, né? Ora entra sócio, ora sai sócio, né? E a saída do sócio pode ser motivada por falecimento, né? Por expulsão, se aquele sócio for ele configurar algo lesivo, né? Lesivo aí para a sociedade, por vontade unilateral, eu quero sair dessa sociedade, eu estou de saco cheio, né? Pela liquidação das cotas, né? Porque às vezes eu posso ter uma dívida com o credor e eu não ter recurso para pagar o credor, e o credor pode liquidar as minhas cotas para eu pagar ele, né? Pode ser por motivos de falências, obviamente considerando que esse sócio é pessoa jurídica, né? E o divórcio, né? Ou seja, às vezes eu tenho lá, sou casado, né? E uma eventual separação, minha esposa fala, olha, eu quero a minha parte. E se eu tenho uma empresa, eu faço parte de uma empresa, eu vou ter que apurar os haveres para poder justamente direcionar a parte que cabe ao cônjuge, né? Então, ou seja, na apuração de haveres, basicamente, né, é um procedimento em que o profissional da contabilidade avalia o montante devido ao sócio retirante. Tá? Então, quando eu falo sobre isso, mas então você vai avaliar a empresa. Não, não avaliar a empresa, não, é outra coisa. Eu estou avaliando o patrimônio daquela empresa no momento em que o sócio se retira da empresa. Tá? O contrato social ele é soberano em relação a isso. Ou seja, significa dizer que, se eu quiser apurar os meus haveres com base no método, por exemplo, do fluxo caixa descontado, eu vou fazer. Embora saibamos que é o pior método para fazer a apuração de haveres. Por quê? Porque eu vou falar de fluxo de caixa descontado lá na avaliação de empresas, né? Então, ou seja, o contrato é soberano? Sim. Se o contrato for omisso, ou se nada estiver estipulado em contrato social, né? Que é a maioria dos casos, meus amigos, porque os contratos sociais, na maior parte das vezes, são copia e cola do que já existe, né? Então, se você for ver lá a parte que cabe a apuração de haveres, o cara fala assim, ó, será levantado um balanço especial. Só vai falar isso. Mas qual é a metodologia de balanço especial? E não falou, né? Pois é, não falou. Então, isso é omisso. Então, ou seja, na omissão, né, desse contrato social, né, vai ser aplicado o artigo 606 do Código Processual Civil. E o que mostra o Código Processual Civil no artigo 606? A avaliação patrimonial, os haveres serão apurados com base na avaliação patrimonial
a preços de saída. Caramba, preço de saída é preço de saída. E aí, como é que faz isso, meu amigo? Vamos estudar. NBCTG 46, valor justo. Então, meus amigos, vocês vão ter que estudar como a gente mensura ativos e passivos a valor de saída. É simples? Não é. Então, por isso, somente um profissional da contabilidade pode fazer a apuração de avisos. Até aí, tudo bem para vocês? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Simbora. Grande Francisco Jorge, grande amigo, parceiro. Érica Martins, fica tranquila aí que o pessoal do Sindiconte vai enviar o material para todos os que estão cadastrados aqui, inscritos, tá? Bom, outro cenário possível, né, de atuação de um perito contábil, reestruturação societária, né? Ou seja, sabemos, né, com base no que já falamos anteriormente, o nosso mercado é muito dinâmico, né? A gente muda a todo tempo. Então, às vezes, eu vislumbro oportunidades, né, de fazer uma aquisição, de uma incorporação, de fazer uma fusão, de fazer uma cisão, né? Então, ou seja, toda vez que ocorre uma reestruturação societária, existe a necessidade de um profissional da perícia. Tá? Mas pois por quê? Se vocês forem olhar, né, a Lei 6.404, né, e o próprio Código Civil, quando se fala de reestruturação societária, existe a necessidade de elaboração de um laudo de avaliação patrimonial, tanto para fins de incorporação, ou seja, o que é incorporar? Empresa A incorpora a empresa B, puf, virou AB. Então, quando eu incorporo a empresa B, eu vou ter que fazer, alguém vai ter que fazer um laudo, né, incorporando, né, o patrimônio dessa sociedade que foi incorporada. Precisa de um profissional para fazer isso. Tá? Se houver uma fusão, da mesma forma. O que é fusão? Empresa A fundiu com a empresa B. Então, virou C, por exemplo. Virou uma empresa nova. Ou seja, então, eu vou precisar fazer um laudo de avaliação patrimonial do patrimônio das entidades que se uniram para formar uma nova sociedade. Então, vou ter que levar o patrimônio dessas sociedades para a nova sociedade. O contador vai ter que fazer isso. Ou cisão. Eu tenho uma empresa que foi cindida. Ou seja, olha, eu tinha uma empresa que era AB, agora virou uma a outra B. Então, ou seja, eu também tenho que fazer um laudo de avaliação patrimonial, né, do patrimônio dessa entidade ou das entidades que sofreram a cisão, né? Então, ou seja, é uma situação que ocorre também com uma certa frequência que precisa de um profissional para fazer. E te digo mais, esse laudo é relativamente simples de se fazer. Tá? Por quê? Né? Eu vou justamente transferir parte do patrimônio para outra empresa, ou retirar parte do patrimônio por conta de uma cisão, ou seja, só que aí eu preciso avaliar se eu vou fazer, né, o valor contábil ou ajustado a mercado, já para atender a questão do valor justo. Né? Então, ou seja, não é um laudo difícil de fazer, existem alguns modelos na internet, aí, claro, é evidente, cada caso é um caso, né? Então, uma possibilidade de atuação do perito contábil. Beleza? Ok? Bom, vou entrar numa área aqui que não é a minha, né? Mas é impossível não falar sobre ela. Perícia tributária, né? Pô, mas existe perícia tributária? É claro que existe. Mas em quais situações? Cara, existem diversas empresas que fazem pagamentos indevidos, fazem pagamentos em excesso ao governo. A nossa legislação brasileira, ela dá o direito dessas empresas ou compensarem, né, com débitos, né, ou recuperarem os créditos pagos devidamente. Inclusive, é o grande filé mignon aí de vários contadores. Existem vários contadores, inclusive, na internet, né, trabalhando atentamente com isso. Porque, de fato, dependendo, né, da empresa,
isso dá um honorário bem significativo, né? Mas que tipo de situações podem ocorrer, Anderson? Porra, botei de cara aqui a exclusão do ICMS da base PIS e COFINS, a disfunção que teve, né? Ou seja, imagine a empresa que tem tudo isso, né, bem documentado, né, todas as informações de entradas, saídas, de aquisições, de insumos, saídas e tudo mais, ela pode pleitear isso, né? Pagamentos a maior de imposto de renda, contribuição social, ICMS, IPI, ISS, né? E ressarcimento de ICMS em caso de instituição tributária, principalmente questão de FAO e tudo mais, né? Então, ou seja, eu tenho aqui possibilidades de atuação, né, do profissional da área tributária justamente na recuperação de créditos. Claro, evidente que o governo não vai chegar e falar assim, olha, empresa, você pagou mais tributo do que deveria. A empresa que tem que provocar isso, né? E a empresa precisa de profissionais especializados nesse assunto. E hoje em dia, se vocês forem olhar o Instagram de diversos profissionais, é o que tem mais em voga aí, é justamente a recuperação de crédito, né? Então, eu bato palma para os meus amigos da área tributária que ganham dinheiro com isso, e parabéns para eles, né? Que eu não sou da área tributária, né? Bom, outro cenário possível aqui, que isso acontece a todo momento, talvez seja o tipo de perícia que tem a maior demanda, né? Inclusive até por conta dos cursos que nós já fizemos aí, né? Nós já fizemos tantos cursos desses aqui, ações revisionais contra instituições financeiras. Sabemos aí que o Brasil pratica uma das taxas de juros mais altas do mundo, né? Sabemos, né, que os contratos financeiros, muitas das vezes, não têm a transparência necessária. Isso, obviamente, somado com a falta de conhecimento de grande parte da população, né, gera uma possibilidade de cobrança indevida. Mas, claro e evidente, eu preciso ter um profissional da perícia, né? E aí eu já também posso dizer que não é somente o perito contábil que pode fazer isso, o administrador pode fazer, o economista também, né? De entender se aquele contrato, de fato, ele é abusivo, né? Se as taxas de juros são muito altas em relação, né? O Sérgio botou aí o anatocismo, né? Ou seja, a questão do anatocismo, que ele é muito presente, né? Nesse tipo de perícia. Então, ou seja, quais são as demandas periciais com mais frequência nessas ações revisionais? Contratos de cheque especial, né? Presença anatocismo no cheque especial, taxa de juros abusiva, cartão de crédito, a mesma coisa. Ou seja, quando o banco, eu não pago, né, a fatura toda, aquele valor devido volta para o saldo devedor para começar de novos juros. Será que isso é abusivo? Não é? Né? Financiamentos, né, imobiliários, empréstimos bancários, né, arrendamentos mercantis, antecipação de recebíveis, né? Então, na maioria das vezes, o que se busca auferir houve juros abusivos? Aí vai uma dica. O perito ele não pode falar que é abusivo, porque abusividade tem relação com legalidade. Ou seja, quem tem que determinar se é abusivo ou não é o juiz. Agora, é o seguinte, eu posso comparar a taxa de juros que o banco está cobrando com a taxa média praticada no mercado. Eu vou lá no site do Banco Central, extraio a informação e comparo. Olha, Luiz, a abusividade é questão de mérito. Entretanto, o banco cobrou uma taxa 70% superior à taxa média de mercado. Aí o juiz vai definir se é abusivo ou não, né? Então, mas o perito precisa ter, obviamente, esse conhecimento, né? Capitalização dos juros, né? Que se discute muito essa questão do anatocismo, né? Então, anatocismo, muitas pessoas acham, né, que a simples capitalização composta já gera o anatocismo. Eu já não entendo dessa forma. Eu acho que o anatocismo ele surge quando o juro que ainda não foi pago, ele passa
a incluir no saldo devedor para a cobrança de novos juros. Aí não tem a relação de ser juros compostos. É a questão do juro que vai para o saldo devedor para a cobrança de novos juros. Aí, nesse caso específico, eu entendo o anatocismo. Não necessariamente é captação composta, mas isso tudo se discute, que muitos acham que a simples captação composta tem a presença do anatocismo, né? Bom, outro cenário de avaliação de empresas, né? Existem diversas situações de oportunidades, né? De compra de empresas, né? De unidades de negócios, de vendas de empresas, de venda de uma unidade de negócio. Às vezes, eu tenho uma empresa que quer abrir o seu capital ou fechar o seu capital. Existem processos de privatização que eu preciso avaliar o valor de mercado dessa empresa. Eu preciso fazer uma avaliação de ativos intangíveis que a contabilidade não consegue captar. Então, eu tenho a necessidade de um profissional para justamente fazer o quê? Valuation, né? Que é um dos meus temas prediletos, né? Então, ou seja, quando eu vou fazer a avaliação de uma empresa que é diferente de uma apuração de haveres, eu estou, a princípio, determinando o valor de mercado dessa empresa, né? Justamente por uma futura negociação, né? Quando se trata de empresas de capital aberto, a própria CVM ela tem uma instrução normativa que ela determina que empresa de capital aberto que está sendo avaliada, né, para fins de valuation, precisa mostrar pelo menos 3 métodos de avaliação. A avaliação patrimonial, que seria o PL contábil dividido pelo número de ações, o preço das ações, né, o preço médio das ações nos últimos 12 meses, e uma forma de valor econômico, que pode ser um múltiplo ou fluxo de caixa descontado. Sendo que a maioria opta pelo fluxo de caixa descontado, que é a metodologia mais utilizada para determinar o valor de mercado de uma empresa, né? Então, ou seja, nesse contexto, né, o fluxo de caixa descontado ele é justamente uma projeção de fluxos de caixa operacionais futuro trazido a valor presente, né? Somado com o valor presente da perpetuidade. O que é perpetuidade? É justamente quando eu não consigo fazer projeções de 20, 30, 50, 100 anos, né? Eu faço uma projeção para 5 ou para 10, e o que for depois disso é a perpetuidade. Vou deixar um valor lá rodando, né? A valor presente. Em algum momento ele vai chegar a zero, né? Mais as disponibilidades financeiras que a empresa tem hoje, menos os passivos financeiros que ela tem hoje. Então, eu cheguei ao valor de mercado dessa empresa. Então, esse é o método do fluxo de caixa descontado. Sérgio perguntou o seguinte: como é que foi avaliado o Twitter? Sérgio, sinceramente, eu não sei, né? Por que acontece? Na verdade, muitas avaliações de startups, por exemplo, né? Principalmente de startups, são feitas, né? De uma forma bem, né, bem otimista, na maioria das vezes, né? E justamente o pessoal de finanças prega que tem que ser ainda mais conservador, né? Agora, claro e evidente, né, que o capital humano de uma empresa ele é levado em consideração no processo de valuation, tá? Ou seja, a capacidade daquele capital humano em potencializar as receitas dessa empresa. Ou seja, então, por isso que o fluxo de caixa descontado ele é o método mais utilizado. Por quê? Porque se eu tenho um capital intelectual, vamos dizer assim, mais relevante, a tendência é que esse capital intelectual gere ou possibilite uma empresa gerar caixa com mais, né, frequência, né? Então, ou seja, como eu não consigo mensurar isso na contabilidade, no valuation eu consigo. Então, ou seja, Twitter, Facebook, né, Instagram, WhatsApp, né, eles, na verdade, as avaliações são não só pela questão da receita gerada diretamente pelos seus capitais, né, seus capitais humanos, né,
mas pela capacidade de gerar receitas de publicidade, né? De publicidade que essas redes sociais acabam conseguindo, né? Então, ou seja, se eu pego lá o perfil de várias pessoas que eu sei que gostam de determinada coisa, eu acabo vendendo, né, a alguma empresa, né, aquele tipo de propaganda para atender aquele cliente, né? Então, muito do dinheiro que se ganha é por conta disso, né? Beleza? Tá? Um outro cenário aqui também, que poucas pessoas exploram, né, é o cenário da administração judicial. Galera, o que existe de empresa entrando com pedido de recuperação judicial não está no gibi. Algumas empresas, infelizmente, vão à falência, né? E algumas empresas que precisam ter parte do seu faturamento penhorado, justamente por dever, né, a outras pessoas e não ter mais bens para serem penhorados. Então, o administrador judicial ele é muito importante nesse processo, né? Ele atua na recuperação judicial, né? Ou seja, a empresa que não foi à falência ainda tem condições, né, técnicas, né, e operacionais de tocar o seu negócio, mas tem uma fila grande de credores. Então, o administrador judicial, né, ele vai justamente fazer o seguinte: ele vai analisar a lista de credores, quais são as prioridades de pagamento, né, vai projetar como essa empresa vai gerar receita para pagar esses credores, né? Então, ele é um meio de campo entre o devedor e o credor, né? Na massa falida, aí não tem jeito. Aí eu vou ter que me desfazer dos bens, pagar, né, liquidar as dívidas, né, receber o que eu tenho que receber, de repente dar descontos, né, para receber mais rápido, né? Então, o administrador judicial também faz essa ponte entre a massa falida e os seus credores, né? E em empresas que não têm mais bens para serem penhorados, né, ou que tenham bens que possivelmente têm uma dificuldade maior de ser vendido, para justamente ser penhorado, né, o juiz pode determinar que se determine uma parcela, um percentual de faturamento para ser penhorado. Então, o administrador, né, depositante, que a gente chama, queria fazer, olha, como essa empresa ela não pode parar suas atividades, eu preciso entender o quanto ela poderia, né, pagar, né, ou retirar da sua receita, justamente para pagar, né, seus credores ou alguns de seus credores. Então, a administração judicial ele está, né, atendendo essas três possibilidades: recuperação judicial, massa falida, né, empresas que tenham aí o seu faturamento penhorado. Outro cenário, né, que também poucas pessoas atentam para isso, né? E é uma parte que eu falo com propriedade, que lá no Ministério Público, né, a gente trabalha com isso, né? Fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro, né? Ou seja, quantas empresas já não manipularam dados contábeis, né, e precisaram de profissionais para entenderem, né, de que forma aqueles dados foram manipulados, falsificações, né, fraudes contábeis, né, ou seja, interpretações equivocadas, né, da contabilidade por um viés diferente, né, situações que envolveram subornos, extorsões, peculato, né, e a ocultação e dissimulação na natureza, origem, localização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, que é justamente a questão da lavagem de dinheiro. Então, ou seja, o profissional da área contábil ele pode atuar em situações em que ocorreram fraudes contábeis. Então, para isso que a gente trabalha com os CPCs, com as FRS, com as NBCs, ou seja, por conta das FRS serem subjetivas, né, em que momento a empresa tentou usar a subjetividade para fraudar alguma coisa, né, ou para alguém se corromper, né, ou seja, ou para fazer uma lavagem de dinheiro. Por exemplo, lá no Ministério Público, a gente trabalha, muitos de vocês já sabem disso, né, eu trabalho no setor de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, no Ministério Público, né? Então, basicamente, como é que funciona isso? Né? Existe alguém que está sendo investigado,
né, acusado de fraude, de corrupção ou de lavagem de dinheiro, ou dos três ao mesmo tempo, né? E a gente trabalha com o Ministério Público, que é a parte que acusa, né? E, obviamente, o réu tem a possibilidade de ter um assistente técnico para a sua defesa. E é nomeado um perito judicial para fazer, né, esse meio de campo. Então, ou seja, o primeiro passo, vamos analisar as declarações de imposto de renda daquele cidadão. Será que o rendimento que esse cara tem é suficiente para comprovar a evolução patrimonial dele? Né? Então, ou seja, quem pode fazer isso? Só o contador, galera. Só o contador. Né? Ou seja, será que eu utilizei empresas laranjas, né, para colocar dinheiro na empresa? Ou seja, eu vou olhar as DIPJs até 2013, as SCFs, né, para as empresas de ciclo nacional, as DEFIs, as DAs, né? Ou seja, eu vou analisar as demonstrações contábeis para entender se aquela contabilidade ali faz sentido ou não. Também tem a questão da quebra bancária, e aqui é uma outra situação que pode ocorrer. Ou seja, será que o rendimento dele é proporcional à movimentação bancária que ele tem? Né? Temos a E-financeira para fazer o cruzamento de dados, né? Ou seja, o contador pode e deve atuar nisso, né? Então, é um outro tipo de trabalho que é muito corriqueiro. É muito corriqueiro, eu estou falando isso porque eu trabalho diretamente com isso. Então, eu vejo que é necessário, né, ter profissionais de contabilidade aí, atuantes. Né? O Sérgio perguntou o seguinte: o COAF dá muito suporte ao MP? Sim, o COAF é um parceiro, né, dos MPs, das polícias civis, né, com os seus relatórios de inteligência, né? Reforçando que o COAF não investiga ninguém, né? Nem tem essa atribuição. Quem investiga é o MP, quem investiga é a polícia, né? Mas dão suporte com os relatórios de inteligência financeira. Eu estou querendo emplacar, mês que vem no CRC, né? Eu estou esperando o feedback das meninas lá, que quase todos os anos a gente faz aquele curso, né, de contabilidade como ferramenta, né, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, né, justamente por conta daquele mês que tem que entregar para o COAF, né, lá para o CFC, não ocorrência, então a gente sempre faz em janeiro. Então, vendo com as meninas se a gente consegue fechar, né, para janeiro esse curso que a gente costuma fazer. Né? Bom, outra área que também não é a minha, né, a área trabalhista, né, tirando a parte que cabe aos peritos, né, que são médicos, né, no caso de doença e tudo mais, né, muito comuns conflitos, né, entre empregados e empregadores, né, no que tange a direitos garantidos, ou seja, discussões sobre pagamento de hora extra. Eu trabalhei aqui, o cara não me pagou, ou trabalhei aqui à noite, o cara não me pagou adicional noturno, salubridade, periculosidade, repouso remunerado, aí isso influencia no 13º, influencia nas férias, então eu preciso ter pessoas preparadas, né, para realizar esse tipo de cálculo. Né? Então, ou seja, exemplo de situações de perícia trabalhista, horas extras, cara, isso aí é uma das maiores reclamações. Né? Adicionais noturnos, salubridade, periculosidade, isso acaba influenciando onde? 13º, férias. Então, eu preciso ter profissionais da área que entendam como realizar os cálculos, para saber se a empresa, de fato, burlou, efetuou pagamento a menor, né? Ou se o cara está, de fato, né, fazendo uma demanda que não faz sentido. Né? E aqui, para fecharmos, né, um cenário que trata de prestação de contas. Né? Então, é uma outra área de atuação interessante aqui, que poucas pessoas prestam atenção. Né? Ou seja, o que é, né, ação de exigir contas? Né? Qualquer pessoa física ou jurídica, né, que se tem uma relação, né, principalmente contratual com alguém, pode exigir uma prestação de contas ao considerar que as informações que eu tenho hoje, por exemplo, não são satisfatórias. Né? Então, se isso não for obtido pelo meio extrajudicial, eu posso solicitar o juiz. E o juiz vai determinar, né, essa obrigação de prestar contas. Né? Então, ou seja, é uma ação cabível a qualquer pessoa, né, em que uma das partes preste contas à outra, com quem tem ou com quem mantém alguma relação jurídica. Né? Então, vou dar alguns exemplos aqui
né, de situações que podem originar, né, a ação de prestar contas. O inventariante. O inventariante precisa prestar contas, né? O cara está trabalhando lá com o inventário, né, de alguém, o levantamento dos bens, direitos, né, dos créditos, né, dos valores a pagar, eu preciso prestar contas. Né? Preciso prestar contas a quem é direito, justamente para saber se as informações são, de fato, corretas. Né? Administrador de massa falida, ou seja, o cara tem o livre, né, a livre possibilidade de negociar dívidas, negociar descontos em recebimentos, né, fazer pagamentos, ou seja, eu posso exigir que esse administrador preste contas do que ele fez. Né? Contratos de sociedade, de uma maneira geral, né? Ou seja, eu na situação de, sei lá, eu estou pagando um consórcio, por exemplo, né? Eu posso exigir, né, da concessionária que ela preste contas daquilo que eu paguei, do juros que ela me cobrou, né, do quanto eu tenho de direito de utilizar como crédito, né, como lance, enfim, eu posso. Então, isso é mais comum do que a gente imagina. Então, a gente não pode achar que a perícia contábil ela foca somente em dois pontos. Ela é muito abrangente. E assim, galera, eu não estou aqui de novo, né, esgotando as possibilidades. Eu estou colocando aqui diversos cenários que talvez, né, não tenham sido ainda apresentados para vocês, que vocês possam, né, olhar com mais carinho, né, com essas oportunidades. Então, as minhas considerações finais aqui, para eu não me alongar muito, né, que isso é uma live, né? Basicamente, existem oportunidades gigantes, né, na área da perícia, ilimitadas na área da perícia, e um ponto importante, não acredite que você já saiba tudo. Sempre tem algo a aprender, cada vez mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei, né? Mais eu tenho certeza que eu não sei, né? Então, a gente está sempre se capacitando, tem sempre alguma coisa nova, né, para aprender. Cara, não hesite em pedir ajuda, tá? Não hesite em pedir ajuda. Vai ter gente que não vai te ajudar, mas muita gente vai te ajudar. E dê ajuda. Dê ajuda, seja generoso. Seja generoso. Compartilhar conhecimento não faz mal nenhum, gente, por favor. Né? Eu estou falando isso porque, para quem me conhece, vocês sabem que eu sou muito tranquilo em relação a isso. Anderson, compartilha esse material, compartilha aquilo, compartilha. Sabe por quê? Compartilhar conhecimento não vai me deixar mais pobre, não vai me deixar mais rico, não vou criar inimigos, não vou criar concorrentes. Então, assim, você ser generoso, você ganha, você só tem a ganhar. Né? Então, assim, graças a Deus, dentro da minha atividade, né, como não só docente, mas como profissional da contabilidade, ou como consultor, ou como perito, graças a Deus, né, assim, a gente faz muitos amigos, né, justamente por tentar ajudar, né, tentar ser generoso, assim, não hesitem em ajudar, tá? Isso é muito importante, tá? E eu costumo dizer que não existe fórmula mágica para o sucesso, não existe. Cada um vai ter a sua fórmula mágica. Mas eu costumo dizer o seguinte: 3 atributos são essenciais para você ter sucesso. Tenha disciplina, né? Seja resiliente. Eu costumo dizer, as pessoas falam assim, eu preciso ser motivado, eu preciso acordar motivado. Não existe isso, gente. Você nem sempre vai acordar motivado. Não existe. Se você vê alguém motivado todo dia na rua, esse cara está mentindo. Esse cara, ele não é de verdade. Tem dia que você não acorda motivado, mas você precisa ter disciplina. Você precisa ser resiliente. Vão ter dias difíceis. Né? Eu costumo dizer, inclusive, que os dias difíceis, né, eles costumam ser até maiores do que os dias, vamos dizer assim, de felicidade. Mas esses de felicidades, eles superam qualquer dificuldade que a gente venha a ter. Né? E cultive o bem, galera. Eu costumo dizer o seguinte: faça o bem. Né? Eu digo faça o bem, mas não é questão de você sair ajudando um monte de gente meio da rua, não é isso não, galera. Faça o bem, né? Faça a sua profissão de maneira bem feita, não passe a perna em ninguém, não fique, não guarde raiva de ninguém,
não fique chateado por outra pessoa ter sucesso, né? Às vezes, alguma pessoa tem sucesso. Eu fico muito feliz quando os meus amigos têm sucesso, quando os meus colegas têm sucesso, quando eles têm uma posição de destaque, né? Não se sintam mal por conta disso, pelo contrário, utilizem, né, o sucesso, né, dessa pessoa para te ajudar a fazer sucesso também, né? E façam diferença, né? Façam diferença de alguma forma, né? Seja na sua vida pessoal, profissional, faça diferença para alguém. Se você fizer a diferença para alguém, meu amigo, você já ganhou muita coisa, né? Então, são algumas considerações aqui que eu faço que vão além da perícia, obviamente, tá? Enfim, e esse é o nosso bate-papo aqui de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Foi um bate-papo rápido, mas fico aqui disponível aí para responder alguma pergunta, caso seja possível. Fique à vontade para fazer perguntas. Tranquilo. Grande Mar, diga. Fala, professor. Boa noite a Paz. todos, mais uma vez. Gostaria de agradecer as suas palavras, seus ensinamentos. A gente acaba aprendendo. Uma vez eu brinquei com você que eu preciso fazer um curso seu, e eu já estou aqui me encaminhando para esse curso. Legal, legal. Eu queria fazer uma pergunta, porque agora, hoje de manhã, saiu a decisão do STF referente à revisão por toda a vida. Esse trabalho, que vai ser um nicho para muitos profissionais, também podemos considerar nesse grupo de perícia? Sim, pode sim. Só que, assim, ele não é exclusivo de contadores, né? Então, assim, é um trabalho... Inclusive, eu tô falando contigo, estou vendo aqui agora, aqui, ó, revisão, Saiu? a Está vida quente toda foi ainda. aprovado. Está Né? quente. Então, é um trabalho que é possível ser feito por contadores, sim, que aqueles que já têm mais expertise na área trabalhista e previdenciária vão ter mais facilidade em relação a isso, obviamente, né? Mas economistas podem fazer, administradores podem fazer, atuários vão fazer muito isso, estatísticos vão fazer muito isso, né? Então, a gente vai concorrer, né, obviamente, com outros profissionais, mas, claro e evidente, contador tem sempre essa informação de alguma forma, né? Ou seja, ele conhece, né, um pouco da área previdenciária, um pouco da trabalhista, e isso facilita, né, na hora de realizar os seus cálculos. Então, também é um nicho, né, interessante aí na área contábil, mas vai concorrer aí, obviamente, com outros profissionais, que não é restrito, né, aos contadores. Perfeito, perfeito. Legal? Valeu, professor. Show de bola, show de bola. E que certamente aí vão ter aí lives, né, cursos, né, abordando esse assunto até para capacitar a galera, né? Tenho certeza disso. Saí de um evento hoje, condominial, e encontrei na rua um advogado, que é uma referência aqui em Niterói na área previdenciária. E ele me cutucou e falou: ó, saiu a revisão toda a vida, eu vou te chamar, hein? Então, assim, os próprios advogados já vão buscar nossos colegas para esse trabalho também. Porque, na verdade, o que acontece, Silmar? O advogado, de uma maneira geral, assim, eu estou falando não só da área previdenciária, mas na própria área tributária, né? Se vocês forem ver quem dá entrevista de imposto de renda, normalmente é o advogado, né? Ou seja, quem dá entrevista normalmente de alguma reforma tributária é um advogado, quase nunca é o contador. Mas ele também, ao mesmo tempo, não sabe colocar a mão para fazer, né? Ele entendeu, né, de uma maneira geral, o que se quer, explica muito bem, mas não ele vai fazer o cálculo, né? É o contador. Né? Então, ou seja, essa dobradinha ela precisa acontecer. E o contador também sendo protagonista, né? Obviamente, né? Porque assim, não é falar mal dos advogados, claro, é evidente não, mas eles acabam, né, na maioria das vezes, tendo esse destaque, né? Porque eles acabam entendendo um pouco mais da norma, ou interpretando de forma mais rápida a norma, mas na hora de colocar, né, a mão na massa, quem faz são os contadores, né? Então, isso é muito comum. Maravilha? Beleza? Mas prazerzaço aí te ver, tá? Espero que a gente consiga, né, nos reencontrar, né, em breve, se Deus quiser. Em resumo, mais um show do nosso Fumou.
Grande Francisco, esse é meu amigo de longa data. Saudade de você, meu irmão. Eu estou guardadinho em casa. Agora, esse ano, no segundo semestre, estou saindo um pouco mais. Velho, tem que ficar guardado, senão pega com as comorbidades. Estava guardadinho por causa da Covid, fiquei 2 anos guardado aí, mas agora a gente está Entendi. voltando Aos pouquinhos, ativa. né? É isso aí, isso aí. Prazer enorme te ver. Espero que tenha sido produtivo aí para você, tá? Sempre. E Sempre é super. produtivo, até tenho acompanhado você, teve outro dia fez um podcast, eu assisti o podcast, achei interessante. Eu acho que, acho não, com certeza, uma afirmação. Sempre há espaço para aprender. Sim, Você sem dúvida. vou assistir uma live do Fumô, do Lagoas, do Jefferson agora, um outro professor novo lá no CRC. Sim, sim. Sempre você escuta alguma coisa que você esqueceu, que você não sabia. O conhecimento, como você mesmo falou, você sempre agrega alguma coisa e não dói você passar, assim como não dói você receber. Então, ajudar é sempre válido. Com certeza. E certamente, toda vez que a gente entra também lembrando ou adicionando alguma coisa que a gente viu em algum momento, que a gente às vezes não sabia e passou a saber. Então a gente não sabe de tudo. A gente não tem como saber de tudo. E eu nem tenho essa pretensão. E quem tem essa pretensão é maluco, porque não tem como saber de tudo. Você falou sobre diversas áreas da perícia. Eu sou contador, perito judicial e trabalho com o CDC, a parte Aham, financeira e flerto com a trabalhista. perfeito. Mas eu não, assim, não me acho, não acho não. É muita coisa. Agora eu vou ter se eu tivesse a ideia de ver empresarial, cara, é muita coisa para um profissional só. Então, cada um ficar num quadradinho, dá para todo mundo se ajudar, dá para todo mundo entender e fazer um bom trabalho. Não concordo, existem os nichos de mercado para isso, né? Cada um tem uma expertise, tem uma facilidade maior, né, em alguma coisa, né? Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, eu me mudei recentemente, estou morando aqui no Recreio, aí eu precisei de muita obra, muita coisa para fazer, aí, de vez em quando, vinham os caras aqui, eu faço tudo. Pô, mas então, valeu, obrigado, tudo bom você. O cara faz tudo, não faz nada direito, Quase nada. né? Então, assim, o cara é eletricista, é bombeiro hidráulico. Né? Se o cara é eletricista, bombeiro hidráulico, eu vou ter já receio do cara. Então, assim, contador também é a mesma coisa. Não dá para atuar na tributária, previdenciária, Não. trabalhista, financeiro, enfim. Por quê? Porque a tributária já é um mundo de informação. Né? Então, nem me atrevo a entrar nessa área, porque é um mundo de informação. E assim, e existem pessoas muito capazes que já fazem isso, né? Então, não tem por que eu tentar medir forças ali com ela só para dizer, eu sou da área tributária também. Não existe isso, né? Então, faz o teu, faz bem feito, que vai sempre aparecer coisa para você fazer, né? O que nós temos que ter em mente não é só fazer bem feito, é o que você faz com muita propriedade. Você tem ao teu entorno sempre alguém que faz alguma coisa que você não faz. Aí Sim. você monta uma parceria, se você tem uma dúvida, você pergunta para a pessoa. Isso que é interessante. Você tem um bom network também, entendeu? Não, network é fundamental. Dar sempre. Estudar sempre. Aí apareceu agora aí a fotinho, apareceu a imagem da nossa diva, a diva da contabilidade, Apareceu? Deixa eu nossa ver. mestra. Cadê? Ô, Agora presidente, apareceu, coisa boa. Tudo bem? entendeu? Tudo bom com Tudo bom? vocês? Muito bom Tudo ter o Anderson aí falando para nós, fantástico. não é? E trocando ideias, conforme vocês estavam falando aí, agregando valor, porque mesmo que a gente tenha outras expertises, é sempre bom agregar um conhecimento, e como ele falou, aquele que faz tudo nem sempre vai ser aquele que tem melhor conhecimento de um assunto específico. Ajuda muito na visão, igual o médico, até eu cheguei mais tarde, porque eu estava no médico. Médico generalista é só para encaminhar você para o especialista, mas raramente você vai ter a confiança de que ele tem todo o conhecimento para tratar melhor o caso que você está precisando. Assim, somos nós da contabilidade, da perícia, auditoria, o que for, a gente tem lá muitas legislações, muitas modificações, a constância e a velocidade
das mudanças é muito grande, então nos dá segurança aquele que tem uma vertente, que vai por um caminho mais tranquilo, e a gente, então, tem essa possibilidade também de compartilhar o conhecimento, e o Anderson é um deles, dentro do nosso, não é dentro da nossa equipe toda contábil, em todas as entidades contábeis, o Anderson está lá sempre trazendo um olhar mais direcionado e agregando valor para todos nós. E a gente fica feliz, e aí, Evelyn, a Bárbara, pede depois as pessoas, porque eu vejo que tem várias aqui, para a gente fazer uma foto, e aí, Não, quem puder... É o que eu ia falar agora, sugerir agora, que todo mundo abre a janelinha, a gente aparece todo mundo, depois vai beber água, né, Anderson? Beber água sempre, né? Aguinha é Aguinha fundamental, sempre. fundamental. Aguinha é boa, aguinha é boa, aguinha é boa. Ainda mais uma garrafinha especial, cada um com a sua especialidade também, não é? Com a sua preferência também, e agregando aí para todo mundo. E, Anderson, muito obrigada mesmo. Foi muito Nada, eu que bom agradeço aí. aí a parceria de sempre, né? A gentileza dessa receptividade, né? Quando eu coloquei os 2 temas que nós fizemos, de CPC e o de perícia, foi prontamente autorizado, né? Eu que fico aí feliz aí por poder participar desse projeto. E aí, Francisco, Josimar, todos então que estão aí conosco, Nádia, todas que estão conosco, se tiver algum assunto que achem interessante, e o Anderson também, de nós fazermos outro em algum momento mais próximo. Agora estamos no mês de dezembro, chegando aí Natal, festas e um recesso, né, de festas natalinas, mas, enfim, para podermos programar, falem conosco, mandem sugestões, que a gente quer atender aquilo que interessa de mais imediato para quem está trabalhando, quem está na área, seja na que função for, na que vertente for. Mande para nós que a gente agradece. E Semana todos passada aí, teve um viu, evento Anderson? importante. Semana passada teve um evento importante de imposto de renda. Foi presencial, eu acabei não comparecendo, mas é muito importante que nós consigamos colocar os profissionais contábeis atualizados. O CRC também faz isso com bastante maestria. E os assuntos que a gente precisa são todos, né? Cada quadradinho tem aqui nas fotos tem uma especialidade. Eu sou contador, perito, faço alguma coisa de auditoria, passei alguma coisa em condomínio, tenho outros colegas das suas particularidades, e a época do imposto de renda a gente brinca com o imposto de renda também. Quer dizer, toda a área contábil é interessante, está sempre em evidência, que a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Isso. E a gente tem bons parceiros que, dentro de cada assunto, né, está sempre disposto a colaborar, está com a gente também. O imposto de renda, a gente lembra muito dele em abril, mas, na realidade, é um ano inteiro. E tivemos a chance de conversar sobre a saída definitiva do país, né? E espólio. E espólio. Era bastante Declaração interessante. final de espólio, e aí é que a gente começa a ver quantas situações que a gente não estava percebendo, né? Assim como na perícia, o rol de atenção que a gente tem que dar aí nessa exposição que o Anderson fez bem detalhada, às vezes parece ser a mesma coisa, mas não é. Tem todo um cuidado a mais, né? Verdade. Que bom, temos bastante pessoas aí o Amanda não, Evelyn ou Bárbara, quem for fazer, fala 1, 2, 3 e já, que é para as pessoas se prepararem, para as pessoas poderem Os sorrir. cabelinhos. Isso, sem Na verdade, ficar até tinha mais, né? Algumas cansadas. pessoas saíram aí. Algumas pessoas não puderam esperar a foto aí. E para interromper a palestra, a gente às vezes fica quietinha, deixa passar, né? E aqueles que ficam até o final, a gente então faz um registro, que é sempre bom. Vou começar a contar então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Calma aí que eu já vou tirar outra.
mais uma para garantir. 1, 2, 3 e já. Pronto, muito obrigada. Valeu. Obrigada, Anderson. Fique à vontade aí para fazer suas considerações. Todos que estiverem aí, se alguém ainda quiser fazer também alguma ponderação, fique à vontade. É só levantar o dedinho e abrir o microfone e agregar aí. Obrigado aí por ter chegado a tempo, né? Para brilhantar aí o nosso evento, tá? Obrigado, Evelyn, obrigado, Bárbara, né, pela parceria de sempre. Obrigado, meus amigos e amigas aí que, né, perderam esse tempinho aí comigo, né? E, enfim, vou enviar o material aqui para as meninas, né? Para elas encaminharem para os inscritos, né? Assim, por mais que esse material, né, não tenha tantos detalhes assim, mas eu acho que já é um olhar, né, diferente que a gente pode ter sobre alguns assuntos, né? Que a gente talvez não tinha pensado ainda, né? Mas eu sempre gosto de compartilhar as coisas que a gente faz e espero que seja útil, né, para vocês. Saibam que pode contar com a gente sempre, né? E se eu precisar também de vocês, não vou hesitar em pedir ajuda. Eu não tenho vergonha de fazer isso. Então, a gente está sempre se ajudando, né? Então, isso que é o mais importante da nossa profissão, né? Isso. E um Feliz Natal, muita saúde para todos, um bom ano, que Deus ilumine as cabeças pensantes, os dirigentes de todas as formas, para que a gente tenha um Brasil de paz, próspero e com saúde. Muita saúde, Deus quiser, principalmente para todos. Obrigado, gente. Boa noite a todos, tá? Prazer.